deixar aqui na vertical, demonstra a importância do SUS, Sistema Único de Saúde. Muita gente critica, bate, que não serve para nada, que o servidor público não vale nada, mas na hora nessas crises, quem de fato faz a diferença é o serviço público, é o servidor público, né, que encarando o desafio se dedica, se desdobra para poder fazer um bom serviço, garantir um bom atendimento às pessoas. Então nós temos que destacar isso. Não podemos deixar de considerar, porque são pessoas que acabam fazendo a diferença nessa hora. E ao mesmo tempo queria cumprimentar e parabenizar todos os trabalhadores. Tem muita gente de quarentena, não porque quer, mas atendendo a recomendação das autoridades de saúde sanitárias. Mas os trabalhadores também dos supermercados, os atendentes, os caixas, demais equipe de apoio, os transportadores, pessoal de transporte, pessoal do transporte urbano, de carga, os trabalhadores da farmácia, né, e outros setores que estão funcionando, né, que estão, enquanto muita gente está em casa, restringindo a sua circulação, tem muita gente trabalhando para permitir que a gente possa ficar em casa, seja na área da saúde, seja nessas áreas desse serviço. Portanto, também aqui cumprimentar e valorizar todos esses trabalhadores. Bom, pessoal, nós estamos vivendo uma crise diferente, algo novo, algo preocupante, algo desafiador. Desafiador para o Brasil e desafiador para o mundo. Acho que muitos de nós aqui talvez pensar, essa crise não é para valer, não tem nada a ver, não vai chegar na gente, não vai chegar próximo, está lá na China, depois pulou para a Europa, mas chegou. E os governantes que menosprezaram estão pagando o preço. Saiu uma notícia hoje que o primeiro-ministro inglês está com coronavírus. E ele também no primeiro momento achou que não era... Ele não chegou a dizer que era uma gripezinha, mas não deu a devida atenção desde o início. Bom, ela se propagou bastante, chegou em outros países, chegou, como eu falei, nos Estados Unidos também, que também achava que era pouca coisa, já é o país líder em número de casos. A Itália, no primeiro momento, e a região economicamente mais forte da Itália, também desconsiderou e achou que não era nada e não tomou os devidos cuidados. Um desastre que está acontecendo na Itália, um número elevadíssimo de vítimas fatais, além de contaminação, tirando muita vida. E tem gente que fala, mas a Itália é um país velho, que por isso que vitimou mais, está vitimando muita gente nova. Ontem no Brasil, em Ribeirão Preto, morreu um jovem de 36 anos. Morreu um jovem também, que era economista do Fundo Monetário Internacional, de 26 anos, que num dia antes disse que a economia não podia parar por conta do coronavírus. Você viu, infelizmente, veio a óbito. Então não podemos brincar. E mesmo se fosse só pessoas idosas, olha, a vida não tem valor? Ou a vida tem valor de acordo com a idade? Como assim? Isso só pensamento de quem é egoísta, de quem pende grana. De quem pode produzir mais, vale mais. Uma coisa não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vida é vida. Seja de uma criança recém-nascida, seja de uma pessoa idosa. Todos temos nosso valor e devemos cuidar. Bom, mas vamos lá, chegando aqui no Brasil. E aqui no Brasil também tem gente desacreditando, achando que é uma brincadeira. Mas o número só está aumentando. A nossa escala é vertical de crescimento. Muito forte. Enquanto o Ministério vinha orientando pela importância da quarentena, articulou com os estados, e assim orientou através dos secretários de saúde, o presidente desinforma, né? O presidente... ele acaba cometendo atitudes irresponsáveis e genocidas. Eu entrei com uma ação, uma representação na Procuradoria-Geral da República por genocídio, porque de acordo com a lei, o ato do Bolsonaro pode causar a morte de muita gente e expor a risco a vida dos brasileiros, do seu povo que ele deveria proteger. E assim a lei caracteriza isso como genocídio. Esperamos que o Procurador-Geral haja devidamente, não simplesmente como um protetor do governo Bolsonaro. E ontem a campanha lançada oficialmente pelo governo, dizendo que o Brasil não pode parar, reforça essa atitude. Não somente o pronunciamento de terça,
mas gastou dinheiro público, quase 5 milhões, para fazer campanhas através das redes sociais, dizendo que o Brasil não pode parar, publicou nas redes de comunicação da Secretaria de Comunicação do governo, contrariando a própria lei da calamidade pública, ou seja, o governo está contrariando uma lei que ele mesmo aprovou, que ele mesmo mandou. Isso reforça a atitude de genocídio praticada pelo presidente da República, tem responsabilidade direta nesse ato. Bom, vamos lá, pessoal. Se é uma crise sanitária, fica, Alice. Minha pequena tá ali, quer brincar um pouco, mas depois. Se é uma crise sanitária, que nós devemos tomar o devido cuidado, as devidas ações, devidas cautelas, o governo tem que agir de maneira garantindo os testes. A Alemanha está combatendo de uma maneira eficaz através dos testes em massa. Coreia do Sul, a mesma coisa. Infelizmente, o Brasil só está se testando nos casos graves. Os casos leves, o governo não está nem aí. Mas sem você identificar, fica difícil ter o teu controle. Então, é algo preocupante esse não preparo. E para isso, o governo precisa injetar dinheiro, investir no SUS, em mais equipamento, em mais estrutura, leitos hospitalares, rapidamente dá para se construir, se quiser, improvisar, como está sendo feito em São Paulo, no AMB e lá no Pacaembu, montar estruturas nesse sentido, garantir os testes, os ventiladores, máscaras, tudo isso é necessário. O que está em jogo? Tem uma crise sanitária e também uma crise econômica que se avizinha. O Brasil já não via bem, o governo já dava sinais contraditórios, os índices não se confirmavam, reformas foram feitas pregando que o Brasil ia melhorar, não deu certo, e um governo titubeante. Mas ao mesmo tempo a crise do coronavírus agravou. Quarentena de fato impacta o comércio, o setor industrial, o setor econômico, ninguém tem dúvida disso. Mas qual é a saída para isso, sem comprometer a vida das pessoas? Esse é o debate que nós temos que fazer e tem a ver com a lei aprovada. A saída não é entre salvar vidas e salvar a economia. Desculpa, essa equação não existe, esse problema não existe. Nós temos que salvar os dois, salvar vidas e salvar economias. Porque a vida tem valor individual, valor familiar, valor coletivo, para uma sociedade, para um país. Sem povo, não há economia que subsista, que sobreviva. Sem povo, sem gente, não há trabalhador, não há consumidor, não há industrial, não há nada, literalmente não há nada. Mas a economia é fundamental, porque é o sistema que permite a troca de riqueza, a circulação de riqueza, que um país produza, que seu povo se alimente e possa sobreviver. Verdade que o sistema atual é muito injusto, né? Um capitalista exploratório, desumano, que quer o lucro pelo lucro, não importa as pessoas. E é isso que está em jogo. Essas figuras que falam, não, tem que trabalhar, não pode ficar de quarentena. Primeiro que demonstra a importância do trabalho, né? Porque quem produz é o trabalhador. É o chão de fábrica, é o pedreiro, né? Aliás, outra categoria que merece todo o respeito, o pessoal da construção civil, que muitos estão trabalhando, e também o pessoal os garis, que estão fazendo um excelente trabalho, permitindo que as cidades permaneçam limpas. Então, na nossa opinião, primeiro tem que se resguardar e garantir o suporte do Estado na área da saúde, o suporte do Estado na área social e o suporte do Estado na área econômica. O mundo inteiro está fazendo isso. Até o mais dos liberais dos países, os Estados Unidos, está fazendo isso. País que menosprezou a crise, que é ultraliberal, está dando recurso para salvar a sua economia. Está dando recurso para salvar a vida do seu povo, a sobrevivência do seu povo. E recurso direto, uma transferência direta de $1.500 por pessoa e de $500 por criança. E a equipe do Posto Ipiranga, do Guedes e Bolsonaro, que o nomeou, que o escolheu, diria que até o Posto Ipiranga está agora com vergonha de o Guedes ter o apelido do Posto Ipiranga, porque aquele ali, se o Ipiranga e o Posto Ipiranga tiver uma qualidade, o Guedes é o oposto. O bichinho atrapalhado, ruim de serviço e que só defende a classe mais rica do país. Então o Brasil tem que fazer medidas nesse sentido. O que nós pensamos, nós do PT, os partidos de esquerda em especial? Primeiro, precisa salvar as micros, pequenas empresas, pequenos comerciantes, porque vão sofrer com isso.
Essa pessoa não pode ficar abandonada nesse momento. Tem que ter linha de crédito, tem que ter dinheiro. Nós estamos defendendo isso desde o primeiro momento. Não estamos mudando de opinião. Tem que criar financiamento para isso, a juros baixos, a juros zero. É temporário. É para segurar o fluxo de caixa, para pagar seu trabalhador, para pagar suas dívidas, suas contas, o dia a dia de qualquer comércio, qualquer empresa. Precisa aportar recursos para salvar os setores econômicos diretamente envolvidos, sejam industriais ou não. Porque muitas indústrias também pararam. E elas vão ter que separar. Vão ter que aguentar isso, esse momento. O governo precisa ajudar, mas precisa salvar as pessoas. Muitas pessoas já estavam desempregadas. Muitas pessoas viviam na informalidade. Seja trabalhando com o Uber, no Rappi, seja vendendo algum produto, representando alguma coisa, um profissional liberal, enfim, muita gente estava também na informalidade. E essas pessoas, nesse período de quarentena, como é que elas ficam? Qual o suporte do Estado? A Espanha está colocando 20% do seu PIB para superar esse momento, suspendendo até cobrança de aluguel, e corretamente. Eu até apresentei um projeto nesse sentido, porque, ora, como pode um cabeleireiro que não vai trabalhar normalmente, vai continuar pagando aluguel? Como pode uma pessoa que tem alugou para ter ali uma papelaria e não vai trabalhar nesse período? É justo que o outro ganhe sobre ele? É justo que o banco continue ganhando lucro, juros em cima de juros, se a atividade econômica está parada? Nós apresentamos um projeto que tudo está suspenso, esses contratos civis. Esperamos que a Câmara também aprove, como aprovou a renda emergencial. Bom, eu vou falar só da renda, voltar a falar da renda. O que foi a renda? É um projeto, teve diversas iniciativas, eu mesmo fiz uma iniciativa direta minha, apresentei um projeto de medidas emergenciais como para ter uma renda para cada pessoa, mas o PT coletivamente e junto, depois que os demais partidos de oposição, fez um projeto único, mais amplo sobre a renda, apresentando a proposta de um salário mínimo por pessoa desempregada, por pessoa que estava na informalidade, seja trabalhador urbano, seja trabalhador rural, para que as pessoas... Não é o ideal para quem está trabalhando tinha uma renda, mas para quem estava sem renda alguma, ajuda a superar esse momento, a ter o mínimo pela sobrevivência. O governo Bolsonaro, insensível, indo na linha do ineficaz Posto Ipiranga, do capitalista, né? do lucro fácil, da medida econômica só da contenção do Guedes, propôs somente R$200, que daria para fazer o quê? R$200 daria para fazer o quê? Nada. Nós vamos salvar a economia? Nós vamos salvar a vida das pessoas? Não. Nós vamos salvar a economia dando capital de giro para isso? Não, jamais. Não tem sentido algum. Bom, nós apresentamos o salário mínimo e fizemos toda a movimentação, toda a pressão na Câmara, que está funcionando virtualmente, online, com alguns deputados que estão lá acompanhando, os demais estão online. E avançou a proposta. Aí tinha um texto de um deputado que já estava tramitando, que tratava de coisa semelhante, mas não desse valor de renda, não nesse sentido, com essa grandeza que foi aprovada ontem, mas que o texto dele permitia a gente encaixar essa proposta. Alice, só um segundinho. Alice, só um segundinho. Que permitia, estava vindo um barulho ali, que permitia trabalhar essa proposta, porém a Câmara acabou na tratativa com os líderes, chegou-se a proposta de R$500. R$500 para quem? Para toda pessoa desempregada, para toda pessoa que estava na informalidade, para toda pessoa que está no cadastro único. Porém, pode ter duas... Aí tinha... A questão era o seguinte, uma só pessoa por família poderá receber, ou poderão mais de uma? Ou individualmente cada pessoa? Nós queremos individualmente cada pessoa, essa era a proposta nossa. Mas chegou no termo, então a gente, já que eles queriam uma só por família, que poderão duas pessoas nessas condições, ser maior de 18 anos, estar desempregado, estar na informalidade, não ter tido uma renda em 2019 superior a R$28 mil declarado no imposto de renda, essas pessoas terão direito a 500, desculpa, aí acabou ficando 600, porém pode ser duas pessoas por família, chegando a R$1.200. E as mães de crianças menores
Poderão elas que cuidem sozinho de suas famílias, essas guerreiras, batalhadoras, demonstra aí a garra da mulher, a paixão da mulher, o cuidado com sua família, poderão receber também 2 cotas, ou seja, R$ 1.200. Então são 2 tipos, 600 individualmente, aí eles propuseram, chegou no texto 500. O governo Bolsonaro viu que ia ser derrotado, sinalizou para 600. Nós achamos uma vitória, mais uma vitória da oposição, porque se não fosse o nosso trabalho ia ficar nos 200, somente nos 200. Então ficará individualmente 600, podendo 2 pessoas da família receberem 1.200, ou a mulher que cuide sozinho de suas crianças também R$ 1.200. Quais são os critérios? Outra pergunta que tem vindo muito. Como será quem se cadastra? Primeiro que vai ser quem já está no Cade Único vai receber. Procuramos fazer da coisa mais desburocratizada possível. Quem não está no Cade Único vai a uma agência bancária do Banco Oficial, o governo vai soltar uma diretriz nesse sentido, e autodeclaratória, dizendo que preenche aquelas condições. Sem muita burocracia também receberá. Por quanto tempo? Por 3 meses, renováveis a depender da duração da crise. Se a crise demorar mais, pode ser prorrogável. Vamos trabalhar com cenários de que ela vai aí abril, maio e junho. Vamos ver o desdobramento dessa crise, da evolução da contaminação, da propagação do vírus e da gravidade aqui no país. Então serão 3 meses inicialmente. Qual a condição da família? Primeiro, a renda familiar per capita, uma família de 4 pessoas, por exemplo, se a renda familiar, a família toda, junto, as 4 pessoas, receberem até R$ 2.000, portanto dá uma renda per capita de meio salário mínimo, estou arredondando, essa pessoa, até 2 pessoas dessa família poderá receber. Ou, se a família tem uma renda até R$ 3.000 e a renda per capita tem 6 pessoas, também é 500, pode receber. Agora, se uma família tiver a renda toda maior que R$ 3.000, portanto, uma família que tem a renda de R$ 3.500, mesmo que tenham 7 pessoas na família, per capita seja 500, ela não terá direito. Então tem o limitador da renda per capita de 500 e tem o limitador máximo de renda familiar de R$ 3.000. Então essas são as condições. Como é que está o projeto? Bom, foi aprovado ontem na Câmara, depois de muito debate, uma reunião, uma sessão longa, a gente acompanhando aqui, na sessão diretamente também, acompanhando no Zap, no telefone, toda a tratativa, toda para que aquilo avançasse. E aí parabenizar os nossos deputados, líder da minoria, o Guimarães, parabenizar o Enio Verri, nosso líder da bancada, e o Padilha, que faz parte da comissão do coronavírus, que fez um trabalho importante ali, nesse processo. Então, foi aprovado na Câmara. Esperamos que hoje ainda, o Senado aprove. Se não aprovar, creio que será no começo da semana. E na sequência, o governo já sancione. Porque o objetivo é que essa medida entre em vigor o mais rápido possível, porque a emergência é emergência, não dá para esperar, não dá para esperar depois, não dá para adiar. Isso tem que ser rápido para salvar pessoas, salvar a economia. Então, esse é o que vai acontecer. Então, ela não está em vigor, ainda, foi aprovada. A tendência é que seja aprovada hoje no Senado. E já vá na sequência para a sanção. Tudo tem que ser rápido. O Senado também entende assim. E o governo, já que aumentou, saiu dos míseros R$ 200 e também topou R$ 600, que sancione o mais breve possível e se prepare para receber. Para poder organizar essa situação, né? Deixa eu ver só algumas perguntas aqui. Estão perguntando se o Bolsa Família vai ter aumento. Não, por hora não. Quem era beneficiário do Bolsa Família vai passar a receber os R$ 600 nesse período.
Não é que o Bolsa Família vai aumentar, a pessoa vai trocar de benefício do Bolsa Família para o Renda Cidadã Emergencial. Então, mas o Bolsa Família vai continuar na mesma. Uma outra pergunta. Minha esposa é MEI. Como ela faz para receber o valor caso seja aprovado no Senado? Olha, ela vai se cadastrar como todas as demais pessoas, né? Se não está no cadastro único, talvez não esteja, vai a uma agência, assim que abrir, vai se registrar e vai receber o benefício para poder movimentar esse recurso. Tem uma outra pergunta. A Norma está perguntando o seguinte: Alencar, sobre a renda básica, para receber o auxílio, a pessoa não pode ter tido um rendimento tributável no ano de 2018 acima de 28 mil. Isso é real? Porque agora a pessoa pode estar desempregada, sem condições. Como fica nesse caso? Olha, Norma, boa pergunta. O objetivo, a nossa vontade dos partidos de oposição e do PT é que toda pessoa que estivesse desempregada pudesse, nesse momento, ter recurso. Você pode ter uma condição anterior e a sua condição atual ser outra. Mas nós não somos a maioria, não somos sozinhos ali. Tem outros deputados que têm uma visão totalmente antagônica. Tem gente que queria defender os R$200 do Bolsonaro, a miséria do Bolsonaro. Tem gente que acha que não tinha que dar nada, que o comércio tem que voltar à normalidade, não importa se as pessoas vão morrer ou não, e que o resto que se dane, os empresários continuem ganhando. Então foi colocado algumas condicionantes para poder ter critério. E aí chegou a esse valor de renda de 28 mil tributável no ano passado. Então essas pessoas, se teve isso, de fato ela não vai receber nesse momento. Se ela tinha algum tipo de atividade. Vão ser criadas, a Câmara está discutindo e o governo parece que entendeu ontem a gravidade do problema nesse sentido, outras linhas de recurso, no caso para financiar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, o pequeno empresário, para superar esse momento. Mas por hora, de fato, não tem essa possibilidade de ter essa renda superior a 20 mil tributável ano passado. Segunda, o Mauro Batista. Cumprimentar o Mauro aqui. Pergunta dele. Segundo informações que recebi ontem, quem recebe algum tipo de benefício previdenciário não tem direito de receber o que foi aprovado ontem. Exemplo, minha aposentadoria mal consigo pagar aluguel e manter as condições básicas do dia a dia. Pode explicar? Minha preocupação deve ser de muitos também. Desde março de 2009 não tenho renda extra para ajudar as despesas. Quem já é aposentado ou pensionista não terá direito. Mas se a renda familiar, mesmo com esse benefício, der o per capita de R$500, de meio salário, ou não der a renda máxima superior a renda mínima superior a 3 mil, essa pessoa, alguém da família poderá receber. Imagine que seja você e sua esposa, você é aposentado e tem um filho, vocês três, você recebe ali 1.500 de aposentadoria. A renda per capita dá 500. Sua esposa poderá ser atendida. Esse é o entendimento que eu tenho da lei. Não pode a pessoa ser beneficiária. Não diz a família ser beneficiária. Então o governo não pode restringir esse benefício para alguém da família, mas para a pessoa especificamente sim. Mais uma pergunta aqui. O Ricardo Agostinho, nosso amigo, diretor do Instituto Federal, a sogra dele é MEI, e meu sogro está desempregado. Então eles terão direito, se cair dentro dessas condições que eu disse há pouco, da renda per capita, da renda familiar até 3 mil, poderá ele ter direito a esse benefício. O que não pode essas condicionantes serem descumpridas, a renda per capita e de uma renda superior a 3 mil reais, tá? Aí não poderia. Acho que está faltando uma outra pergunta aqui, só mais uma. Já falei. Então, se alguém tiver mais, pode perguntar, mande mais perguntas, estamos aqui à disposição. Agradecer a Mariana, a Letícia, o Pílio, o Mamão, que estão nos ajudando, também acompanhando, o Ricardo, todos os demais.
Só ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, pessoal. Ok. Bom, então por hora é isso. A proposta foi aprovada na Câmara. A proposta vai ao Senado, provavelmente vote hoje, no começo da semana. Na sequência, vai ser sancionada e vigorar imediatamente. Espero que o governo Bolsonaro, o Guedes, não jogue contra. Isso aqui tem que estar em vigor semana que vem, porque as pessoas precisam enfrentar esse momento. Tem muita gente que zerou a sua renda. Zerou. Desde quem vendia bala no Farol, vendia algum pano de prato no Farol, de quem estava trabalhando, representando algum outro tipo de serviço, quem estava fazendo uma obra, tudo parou. Né? A pessoa da papelaria parou. Nós temos que evitar o desemprego. E outra proposta da oposição, é uma outra lei, que não tenha desemprego agora. Não dá para as empresas demitirem, largar o seu trabalhador nesse momento. Quer dizer, na normalidade, ganha explorando o trabalho da pessoa, pagando muitas vezes bem pouco. Na crise, simplesmente manda o cara. Por isso que o governo tem que ajudar, pôr dinheiro e garantir uma renda mínima para as pessoas superar esses momentos e para as empresas também, aguentarem, enfrentar esse momento. Aqui a pergunta da Jane, dos Santos, cumprimentá-la também. Alencar, porque o governo não libera logo o pagamento do PIS/PASEP para todos que tenham direito? Olha, o ano passado já teve a liberação do FGTS, de alguns benefícios, e tem razão. Pode antecipar o pagamento, é importante. Agora, não dá para o governo achar que vai superar o problema econômico simplesmente usando o dinheiro do trabalhador que já era seu de direito, antecipando. Eu vou antecipar o 13º da aposentadoria que eu ia pagar em novembro, a segunda parcela, e pagar agora. Não é dinheiro novo. É o mesmo dinheiro, só tá o tempo dele que tá vindo para cá. Que nós queremos que o governo ponha dinheiro novo para girar, para fomentar. Porque depois da crise, as pessoas vão continuar a sua vida normal. E muitas coisas vão mudar nesse período atual. Então elas precisam ter condições de renda futura. Mas é uma discussão também que está sendo travada. Tereza Mendes, morar na mesma casa, entende-se como família? Eu sou mãe solo, porém moro com uma família e que tem renda por aposentadoria. A questão é que não me beneficio da renda dela. Sou autônomo e mantenho o meu sustento da minha família. Como fica nessa situação? Oi, Tereza, tudo bem? Você demonstrando essa situação, se autodeclarando, caso não esteja num cadastro único, eu entendo que você tem direito, porque são famílias distintas. Você não tem o benefício direto dessa família, mas vamos ver de que maneira o Ministério vai entender. Mas você vai ter que provar essa condição para garantir esse direito aí, no caso, receber R$ 1.200 e não 600. Elisângela Borges, tudo bem, minha querida? Manda um abraço para você, pro Hélio também, nosso amigo. Mas cadastrar nos bancos vai ter aglomeração ou será pelo site? Isso nós precisamos de uma determinação do governo federal. Aí não é na lei, né? É o procedimento do próprio Ministério, que, lógico, junto com os bancos, vai poder orientar. Eu entendo que o mais simples possível é o melhor caminho, principalmente nesse momento. Esperamos que assim eles façam. Andréa Renova, como faço o cadastro? O Paulo, vai ter saque do fundo do FGTS? Paulo Pedro Jaco e Andréa Renova, cumprimentá-los também. Andréa, quem já está no cadastro único, vai ser utilizado esse cadastro. Quem não tiver, vai fazer uma autodeclaração, dizendo que tem renda per capita até 500, que na família não recebe mais de 3 mil, e apresentar documentos pessoais, logicamente, e poder ter o dinheiro o mais rápido possível, de maneira imediata, assim que o governo operacionalizar isso. Informação que nós temos que eles estão trabalhando já para organizar. Sobre o FGTS, também houve uma determinação de que poderia sacar. Então, o Paulo, dá uma acompanhada nisso, porque se você tem se enquadra naquelas condições, você vai poder sacar. Hilda Dias, meu pai e minha sogra têm mais de 60 anos e não tem aposentadoria. Eu sou desempregado, porém meu marido está no seguro-desemprego. Tem um direito? O seu marido com certeza não.
Eu só queria entender, Ildo, se vocês vivem todos são na mesma família ou são famílias distintas. Eu entendo que não, vou entender aqui que são famílias distintas. Você está dizendo que seu pai e sua sogra têm mais de 60 anos e não têm aposentadoria, portanto eles têm direito, né, para poder receberem. Se tiver renda per capita 500 e não superior a 3 mil. Você está dizendo que seu marido está no seguro-desemprego, eu entendo que você tem direito. Na minha leitura que eu faço da lei do jeito que está, que não pode ele não tem direito, mas você teria. A Solange Borges perguntou também se ela é cabeleireira, se ela tem direito e como vai ser feito o cadastro. Acho que sobre o cadastro eu acabei explicando um pouco aqui já, né? Se tem direito, olha, você está parada nesse momento. Se você está na informalidade, declarar que você é informal e que sua renda familiar, se morar junto com alguém, não extrapola aqueles limites. R$500 per capita, pega a renda bruta e divide pelo número de famílias, você vai chegar no per capita, ou uma renda familiar superior a 3 mil. Se a renda per capita for menor que 500 e a renda máxima não for superior a 3 mil, terá direito. Só mais perguntas aqui, pessoal. Já veio aqui do Gustavo Cavalcante. Sou autônomo, prestador de serviço, tenho uma empresa no meu nome ainda, porém já está inapta, sem movimentação há anos. Terei direito? Tem direito, Gustavo. Considerando que você não descumpra as condicionantes de renda per capita e renda máxima. 500 e 3 mil. Sônia Beraldo de Mogi, nossa companheira guerreira, tudo bem? Grande Sônia, torcendo muito por você, tá? Conte conosco. Alencar, o governo também poderia pagar, e manda um abraço pro nosso amigo Rodrigo Valverde, o incansável vereador de Mogi, que está construindo um lindo projeto aí, um lindo trabalho, junto com vocês. Alencar, o governo também poderia pagar os precatórios, ajudaria muitas pessoas, idosas em especial. Sônia, muito bem, né? Nós defendemos que ele pague o mais rápido possível os precatórios alimentares. Os grandes precatórios de muitas empresas, de pessoas jurídicas, eu acho que aí não é o caso, porque ele vai precisar de fôlego também para poder resolver as emergências, seja na área da saúde, seja mesmo do ponto de vista econômico, mas os alimentares que eles possam pagar aí o mais rápido possível. É um debate que a Câmara também... A Câmara, só para entender, vai funcionar nesse período de maneira online, virtual. Tem uma comissão criada por representantes de bancadas específica da crise do coronavírus. E as pautas que serão trabalhadas são as pautas do coronavírus. Na área da saúde, na área social, na área econômica. Então ontem foi mais a questão dos projetos sociais. No dia anterior, na quarta, já liberou a merenda, que os governos possam usar os recursos da merenda, mesmo transferindo diretamente às famílias, ou distribuindo os alimentos para as famílias, e assim alguns outros projetos. Ontem, o principal era o projeto dessa renda cidadã. O debate vai continuar semana que vem com alguns outros projetos, provavelmente teremos mais projetos na parte econômica. Eu, por exemplo, apresentei que não haja aumento dos planos de saúde nesse período e nem o desligamento, o corte de uma pessoa do plano de saúde. Que não haja desligamento de água, luz, internet, telefone. Não tem sentido. Que os contratos financeiros, contratos civis sejam suspensos se essa atividade está comprometida pela crise. Seja de um aluguel, seja um contrato bancário onde os juros aumentam e você não tem condições de pagar. Então são debates que virão e com certeza esse do precatório também virá. Vou até dar uma... Eu sei que a gente já abordou isso na bancada, mas eu tenho dúvida se alguém apresentou. Vou até confirmar depois, Sônia. Se ninguém apresentou, vamos estudar. Eu particularmente defendo que tem a liberar agora, pagar mais rápido, mesmo extrapolando as filas, dos alimentares e não os demais. Então, em semana que vem volta a pauta de outros temas, ok? Sou viúva, não tenho pensão.
Tenho um pequeno salão, mas não estou trabalhando. Tenho direito? Eu entendo que sim, Sônia. Se você não teve uma renda declarada superior a R$ 28.000 o ano passado, você tem direito, porque é justamente isso. Você trabalha na informalidade, parou agora, precisa se manter minimamente para poder atravessar esse período. Mais uma, a Andréia... Opa, peraí. A outra pergunta da Andréia Renova. Meu amigo também tem um salão e paga aluguel. E não tem como trabalhar. E fica difícil pagar aluguel. Vai ter alguma lei para não cobrar aluguel, algum recurso? Oi, Andréia. Até que eu falei há pouco. Eu apresentei um projeto de lei para que seja suspensa a cobrança de aluguel nesse período. Assim como outros contratos. Como eu falei também, exemplos de contrato de banco. Não tem sentido, né? Como uma pessoa dessa que não pode trabalhar não porque ela não quer, por uma crise sanitária de saúde, continua pagando aluguel se ela não tem renda. E o que a gente propõe? Que esse período dessa suspensão prolongue no tempo. Imagine se o aluguel, o contrato dele vence em dezembro de 2021, portanto daqui quase a 2 anos, 1 ano e 9 meses. Vai ficar suspenso 3 meses. O contrato dele se prorrogaria para março de 2022, para ele pagar esses meses do contrato, né, e poder exercer o seu trabalho naquele período de locação que ele tinha feito por um período X. Então, nós vamos batalhar para que isso seja aprovado. Isso foi só apresentado até agora, ainda não foi aprovado. Olha, toma a notícia, também chegou aqui, uma pessoa manda que na Itália tem mais de 4.400 mortos. E o prefeito de Milão admite na campanha: Milão não para, foi um erro, que ele também fez essa campanha. Ninguém havia entendido a virulência do vírus. Não é uma simples gripe. É semelhante a uma pneumonia e os casos graves são fatais. Olha, pessoal, eu vou encerrando. Quem quiser, tiver mais perguntas, depois nós vamos responder nos comentários. Mas, voltando só para a gente fechar. A live. Foi aprovada na Câmara, vai ao Senado hoje, talvez vote hoje no Senado, no começo da semana. Sanção na sequência, passa a vigorar imediatamente. O mais simples possível. Quem já está no cadastro único vai ser beneficiado. Quem não está no cadastro único, uma autodeclaração vai dizer: eu sou a Joana, tenho X anos, tenho renda X, minha família tem renda Y, a per capita é menos de 500, terá o direito, vai passar a receber. Renda per capita R$500, renda familiar não superior a R$3.000, até 2 pessoas da família podem receber, e mães que cuidem sozinhos de suas crianças poderão receber 2 cotas, ou seja, R$1.200. A coisa mais simples possível. Não temos que criar burocracia nesse momento. Mas voltando, é uma proposta que teve a iniciativa do PT, a iniciativa dos partidos de oposição, porque o Estado tem que socorrer os seus cidadãos e suas cidadãs. Ainda mais no momento de crise, de aperto, de dificuldade, de desamparo. Se o Estado não faz isso, quem vai fazer? Por isso nós defendemos um Estado forte, que tenha condições de ajudar o seu povo, não um Estado omisso, ausente, covarde, frágil, que largue o seu povo à própria sorte, à própria míngua. Como alguns querem agora: volta a trabalhar, tá valendo. Quer dizer, o patrão não vai ficar trabalhando com você. Ele vai ficar na casa dele, na boa, enquanto você trabalha, dá renda para ele, mas você se expõe ao risco. E uma vida, primeiro que você vai perder, você pode perder. Segundo, vai fazer muita falta de quem ficar se você perder a sua vida. Então vamos tomar os devidos cuidados. Então foi uma proposta do PT, e nessa hora a gente sabe a diferença do PT, né? Quem é que pensa no povo, quem é que pensa no mais humilde, quem é que pensa no trabalhador. Mesmo apanhando, bateram na gente recentemente sem dó. Nós nunca perdemos nossos princípios, porque nós somos isso e acreditamos nisso. E vamos continuar trabalhando para a gente superar essa crise, garantindo a vida do nosso povo, garantindo que a economia tenha condições de retomar fortemente, mas precisa garantir a travessia nesse momento, porque o Brasil é forte, tem riqueza. Agora essa riqueza tem que ser compartilhada para todo mundo e não estar concentrada na mão de poucos. Bom, pessoal, vou
Vou encerrar por hoje, mandar novamente um grande abraço, né, um grande beijo para todo mundo. Tome os cuidados, lave as mãos, álcool gel, não fique em aglomeração, não saia, fique em quarentena, obedeça às autoridades de saúde, às autoridades sanitárias, para a gente atravessar esse momento. Nós temos que atravessar com vida e forte para poder recomeçar o dia a dia normalmente, né? E todo o apoio ao trabalhador do SUS, ao profissional de saúde. Tem gente agredindo esses profissionais, que besteira, né? Que insanidade é essa? Pessoas estão se dedicando, trabalhando e que muitas vezes pode socorrer essa pessoa que o agrediu depois. Então, todo apoio aos demais profissionais do serviço público e àqueles também, guerreiros e guerreiras que estão trabalhando no supermercado, nas farmácias, na construção, no transporte de carga, no transporte urbano, a todo mundo. E vamos estar voltando aqui periodicamente com mais assuntos, com mais lives, com comentários, trazendo mais gente também para a gente poder conversar e estar mantendo esse contato nesse período. Um forte abraço, um beijo a todos. Até mais. Bom dia.